E aí, gente, bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas. Como é que vocês estão? Tão bem? Se tiver, ótimo, né? Porque diante de um título desse, não tem como o professor de humanas ficar bem. Mataram Sócrates, fera, e mataram ele injustamente. Nessa aula aqui, a gente vai ver as acusações que fizeram contra Sócrates e, consequentemente, a morte dele, né? Que, como eu já adiantei para vocês, e ressaltando aí, foi uma morte injusta. Vocês vão entender o porquê disso nessa aula também. Então, bora lá, né? Sócrates, eu já falei um pouco sobre ele aqui em outras aulas, mas só para a gente relembrar, Sócrates foi um filósofo que viveu na Grécia entre 470 a.C. a 399 a.C. Ele era um sujeito simples, um filósofo muito admirado, né? Ele era um questionador incansável, e para você entender isso, eu vou deixar essa aula aqui, ó, onde eu falo sobre essa questão de como ele era questionador e também sobre o método dele que está ligado a esses questionamentos que ele fazia às pessoas. Com esse método dele, ele também incentivava muito o pensamento crítico das pessoas. Algo interessante é que ele não escreveu nenhuma obra, mas a gente conhece sim muito sobre ele, porque ele é o principal personagem das obras de Platão. As obras de Platão são escritas em forma de diálogo, né? E Sócrates sempre aparece como principal personagem, dialogando sobre temas diversos com pessoas que ele encontra lá. E tem um motivo também, né, para isso, questão que eu já tratei também em uma aula sobre Sócrates aqui. Faz o seguinte, né, acessa aí a playlist sobre Sócrates, assim você vai saber tudo sobre esse cara. E, por fim, última ideia, ele foi condenado à morte. Triste, mas é um fato, né? E é sobre esse fato, sobre essa questão que envolve a morte dele que a gente vai falar nessa aula. Vamos lá, então, ao primeiro ponto. A história que envolve a morte de Sócrates começa, então, com as acusações que ele recebe. Sócrates foi acusado publicamente por Meleto, que era um poeta, também recebeu acusações de Lícon, que era um orador, e de Anito, ou Ânito, que era um cara assim já mais influente, né? Ele fazia parte do grupo dos artesãos e tinha uma certa influência lá em Atenas. As acusações que Sócrates recebeu foi de não aceitar os deuses da cidade, introduzindo então novos cultos, o que era algo extremamente grave, né? Porque a gente está falando aí do período em que a mitologia grega era a religião oficial, nas cidades gregas tinham os templos e o pessoal era muito devoto. Então, assim, você desacreditar os deuses e tentar ainda colocar outros deuses no lugar deles era algo extremamente grave. E a segunda acusação era corromper a juventude, que na verdade se trata de uma interpretação, né, tendenciosa do que Sócrates fazia no seu dia a dia, que era abordar as pessoas para conversar, questioná-las sobre temas e despertar nelas aí um senso crítico, né? Um senso de filósofo, cara que busca a verdade das coisas. Pois bem, tais acusações tinham como base ressentimentos pessoais, né, que esses caras aí nutriam por Sócrates, assim como interesses políticos. Nenhuma dessas acusações, na verdade, era verdadeira. Foi algo assim, inventado, uma interpretação ou uma versão criada aí por esses caras para tentar então condenar Sócrates ou simplesmente fazer com que ele parasse com a sua atividade filosófica. Essas acusações eram tão inverídicas que no próprio julgamento de Sócrates, ele interroga Meleto, por exemplo, e durante esse interrogatório, né, que era algo que era permitido no julgamento, Sócrates acaba mostrando as inconsistências das acusações que ele recebeu, a fragilidade, né, do pensamento do Meleto e, de certa forma, a intenção do cara, que era somente tentar empurrar ali um discurso para condenar Sócrates. Bem, e como foi feita a defesa de Sócrates? Afinal, se é um julgamento, existe a acusação, existe também a defesa, né? A respeito da defesa de Sócrates, a gente vê algo bem peculiar aí para o período, né? Era comum que nesse período as pessoas contratassem os serviços de sofistas para realizar a defesa delas no tribunal. O sofista, assim, de uma maneira bem breve, pode ser comparado a um advogado hoje em dia. Assim, mas é uma comparação bem superficial, viu? Os sofistas eram conhecidos por ser, assim, mestres da oratória, pessoas que eram expertos no convencimento, na persuasão. Daí, né, que vinha a calhar essa habilidade deles com essa necessidade aí de realizar uma defesa num tribunal. Sócrates recusou a ajuda de um sofista e optou por fazer a sua própria defesa. Ele faz essa opção por dois motivos. Primeiro, ele era um cara que acreditava na verdade, né? E para ele, a verdade, a exposição da verdade seria suficiente para absolvê-lo dessas acusações. E segundo, porque ele não era muito fã dos sofistas. Na verdade, existe até uma oposição nesse período entre filósofos e sofistas, onde se coloca que os filósofos buscam a verdade e os sofistas são uma espécie de charlatões, pessoas que não estão preocupadas com a verdade, estão preocupadas somente em convencer, muitas vezes até enganando as pessoas, né? Usam de qualquer artifício para convencer. E Sócrates, claro, não concordava com isso. Então ele disse: bicho, valeu, eu vou lá, eu faço minha própria defesa,
Fica de boa aí, precisa não, fechou? E Sócrates vai lá fazer a sua defesa no tribunal. Só que existia aí um grande problema. Tanto o pessoal que estava fazendo a acusação, quanto aqueles que estavam lá ouvindo, que depois votariam a respeito da condenação ou da absolvição de Sócrates, eles não estavam interessados na verdade. Eles estavam simplesmente interessados em calar Sócrates. Esse era o principal objetivo, calar Sócrates. Se não conseguisse, aí eles iriam para o mais extremo, que seria, então, condená-lo à morte. Bom, então Sócrates vai fazendo sua defesa. Ao longo do julgamento vai ficando muito claro, né, que a ideia é calar o Sócrates, fazer com que ele pare de fazer filosofia. Mas e Sócrates, né? Como é que ele reage? Sócrates não só se recusa a se calar, né? Ou seja, se recusa a abandonar a sua atividade filosófica, como ainda propõe receber um tratamento de herói, um tratamento de benemérito da pátria, né? E ser alimentado, sustentado lá no Pritaneu. Segundo ele, essa seria a ação mais justa. Mas como era se esperar, né? O sistema que já estava ali plantado não cede a essa questão de Sócrates, uma proposta que se mostra até irônica, né? O pessoal colocar, ó, você tem que se calar ou então você vai ser morto. E aí Sócrates diz, não, velho, tem que ser tratado aqui como um herói, pô. Eu sou o cara mais sábio de toda a Grécia. Tu quer fazer o quê? Me matar? Fazer com que eu pare de filosofar? Não, pô, não é esse o tratamento que eu tenho que receber. Eu tenho que receber um tratamento aqui ó, de um benemérito da pátria. Vocês estão é louco. Mas aí, né, olham assim um pro outro e dizem, ó, condenação à morte. E aí Sócrates é condenado à morte por ingestão de um veneno extraído de uma planta chamada cicuta. Pulando aí uma série de questões, pulando porque eu vou trazer isso na próxima aula, né, que é o momento em que o Sócrates vai ingerir lá o veneno e as coisas que acontecem ainda nesse momento, inclusive a própria possibilidade do Sócrates se livrar dessa condenação, até mesmo fugir, isso eu vou trazer para vocês em outra aula. Então, ó, já deixei os recadinhos, né? Olha lá embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa também um like no vídeo para você não perder nada e para dar aquele gás para que eu continue trazendo conteúdo para vocês, beleza? Segue aí os recadinhos e vamos voltar para a aula. Bom, Sócrates toma o veneno, morre, e aí? Após o julgamento e a morte de Sócrates, aí a gente tem uma reviravolta no caso. O que acontece? Foi erguida uma estátua em Atenas em homenagem a Sócrates. Já no caso de seus acusadores, Meleto, por exemplo, foi condenado à morte. Anito ou Ânito foi exilado e apedrejado pelo povo. E no caso de Lícon, esse deu fim à própria vida. Tudo isso, gente, resultado de uma conclusão que se tirou que era óbvia, né? As acusações de Sócrates não tinham fundamento, eram totalmente tendenciosas. Sócrates realmente deveria ser tratado como ele propôs, como um herói, tanto que até hoje o cara é extremamente admirado. Ele foi, ao longo da história, considerado um marco na história da filosofia. Você olhar lá para a filosofia antiga, tem o pensamento antes e depois de Sócrates. O cara marca realmente a história, né? Questão que deveria ser percebida quando ele ainda estava em vida, mas como isso infelizmente não aconteceu, mataram o filósofo. Resta aí, né, depois a nossa indignação, a consciência pesada, né, principalmente desses que participaram aí de todo esse processo que levou à morte de Sócrates e, enfim, o resultado, fim trágico para aqueles que foram responsáveis por levar Sócrates a julgamento e acabar dando fim à vida dele, né? Conclusão, morte totalmente injusta do nosso querido filósofo. Assim eu encerro a aula de hoje. Obrigado por terem ficado até o final. Vou deixar mais uma vez os recadinhos aí para vocês. Não se esquece, né, de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações, assim vocês não vão perder nada, nenhuma aula que eu trouxe aqui para vocês. Deixa o like no vídeo aí, isso é um feedback importante que vocês me dão. E é uma energia, um gás a mais para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Dúvidas, deixa aí nos comentários. E não esquece de compartilhar essa aula com os amiguinhos, né? Tem alguém que está precisando conhecer Sócrates, saber dessa história trágica, compartilha aí, manda aquele, ó, estuda miserável, estuda mesmo que o Enem tá chegando, viu? Então é isso, gente, eu fico por aqui. A gente vai se vendo nas próximas aulas. Bons estudos para vocês e até mais.